Olá, meu irmão, hoje dia 11 de junho, na 10ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nosso coração na presença do Senhor, entregamos a Ele com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós a memória do apóstolo São Barnabé, um homem de Deus cheio do Espírito Santo e de fé. Ele exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor e com firmeza de coração. Ele apresentou Paulo à igreja, foi companheiro dele nas primeiras viagens missionárias, nos primeiros concílios de Jerusalém, e depois também sofreu o martírio. São Barnabé derramou o seu sangue por amor a Jesus. Por isso hoje a igreja celebra a sua memória. Nesse dia, o sacerdote, ele celebra com uma túnica vermelha, aquela casula vermelha em sinal do seu martírio. A igreja, ela coloca então esse texto do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 10, que vai falar exatamente da atividade dos apóstolos. Aqui nesse evangelho, vemos como Jesus orientou os seus apóstolos para a evangelização. Isso vale também para os dias de hoje. É claro que os nossos caminhos, nos devemos anunciar. Nos nossos caminhos, nos dias de hoje, devemos anunciar que o reino do céu está próximo. Porque o Evangelho de São Marcos, ele diz exatamente isso. A primeira pregação de Jesus foi dizer: o reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho e fazei penitência. Essa é a grande mensagem. É a grande pregação que a igreja deve fazer, que o reino de Deus está próximo e que a salvação chegou por meio do Evangelho, por meio da igreja e por tudo aquilo que Jesus nos deixou. Cura dos doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E o Evangelho, ele começou a ser propagado assim, porque era preciso que essas coisas acontecessem. Era necessário que acontecesse isso lá nos primeiros tempos da igreja. Os grandes santos da igreja, os doutores da igreja, como Santo Ambrósio, São Jerônimo, lá no século IV, dizia: por que hoje não acontece tantos milagres, tantas curas, tantos exorcismos? Porque hoje a fé já está sedimentada. Hoje já temos a igreja implantada no mundo. E lá no tempo dos apóstolos ainda não havia isso. Então era necessário que sinais extraordinários acontecessem de maneira mais forte do que hoje. Mas isso não quer dizer que hoje não acontece. Ainda acontece. Ainda continua acontecendo. Embora com menos intensidade do que naquele tempo. Aqui nesse evangelho diz algo interessante. De graça recebeste, de graça deves dar. Porque tudo que nós temos e fazemos é graça de Deus. Tudo. É claro que a gente precisa trabalhar para receber, para viver. Mas a evangelização, ela é dada de graça. Porque recebemos a graça de Jesus. No Evangelho, Jesus recomenda aos apóstolos para não se preocupar em levar dinheiro, roupas, malas pesadas, mas levar somente o mínimo, o necessário. E só entrar numa casa aonde há gente boa.
Gente cristã que acolhe, ao chegar, desejar a paz de Deus naquela casa. Veja como isso é importante. Desejar a paz de Deus para as pessoas naquela casa. E a paz desce sobre as pessoas, sobre aquela casa. Isso é muito importante. Inclusive, na missa, antes da comunhão, dar a paz. O missal romano prevê: dai-vos a paz. Mas em muitos lugares já não se dá mais a paz. Não se dá mais a paz nas missas antes da comunhão. E, inclusive, o novo missal romano manda assim dar a paz de Cristo. E isso é muito importante. Desejar a paz de Cristo para as pessoas. É dizer: a paz de Cristo esteja nesta casa. E quando diz a paz de Cristo está nessa casa, imediatamente a paz acontece. Quando você faz essa invocação tem esse desejo que a graça e a paz de Deus aconteça na vida daquelas pessoas. Veja que isso é muito importante. E Jesus manda que, ao entrar em qualquer cidade ou povoado, informe-se para saber se ali há uma casa digna de hospedagem. Fique nela até a partida. Ao entrar numa casa, saudai. Permaneci ali. Se a casa for digna dessa paz, ela desça sobre essa casa. A paz desce sobre essa casa. Olha aí, você deseja a paz e a paz de Deus desce sobre aquela casa. Olha que coisa maravilhosa. Deus manda a paz. Mas se a casa não for digna, a paz volta para você. Aqui Jesus fala da casa, mas também das pessoas que vivem nela. Jesus vai dizer aqui nesse evangelho, diz também: não leve sandálias, não leve dinheiro. Operário, ele tem direito ao seu salário. Então, aquele que vai evangelizar deve receber tudo. Tudo o que é necessário para a evangelização. Porque o missionário, quando ele sai para a evangelização, ele deve ser sustentado por quem o convida. Por exemplo, quem convida para uma pregação. As despesas de viagem, alimentação, muitas vezes manutenção do carro, né? Caso precise ir de carro, de veículo próprio. Então, deve ser mantido pela comunidade. E o missionário leva de graça o evangelho. Ele não cobra nada para evangelizar, mas tem as despesas. E são as próprias pessoas da comunidade que vai sustentar o missionário quando ele sai para ir longe, que precisa de gastos. E hoje nós temos a grandeza de São Barnabé. Nos Atos dos Apóstolos, na leitura da missa de hoje, vai dizer assim: eles viviam em Jerusalém. Quando começou a evangelizar, ele tinha um sítio. São Barnabé, ele tinha um sítio e ele vendeu, entregou o dinheiro aos apóstolos. Veja que isso foi uma conversão muito profunda. Está escrito lá nos Atos dos Apóstolos que quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus que havia acontecido em Antioquia, lá na Síria, ele ficou muito alegre. E ele exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Aí diz algo muito bonito sobre ele, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma grande multidão aderiu ao Senhor por causa do trabalho de um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. A comunidade se converteu ao cristianismo. Muito se converteu através do seu testemunho de fé. Inclusive ali na cidade de Antioquia. Era uma cidade assim muito grande, com cerca ali mais ou menos de umas 500 mil pessoas na época.
era uma das capitais da província romana, de Roma, na Ásia. E os apóstolos eram muito inteligentes. Veja que esses apóstolos, eles agiram com muita inteligência. Eles iam para a cidade importante, pois sabia que, indo a esses centros para evangelizar, iria se irradiar para outras regiões também. Por isso, foram a Antioquia e depois São Pedro foi também diretamente para Roma, que era a capital do mundo. E lá São Pedro, ele enfrentou o paganismo terrível, sendo morto, crucificado de cabeça para baixo. Como nós sabemos, né? São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas também São Paulo também plantou a igreja. Depois de 250 anos de perseguição, os cristãos venceram o Império Romano, que se tornou cristão após o ano de 313, quando o imperador Constantino se converteu e proibiu a perseguição aos cristãos. Mais adiante, por volta do ano 385, o imperador Teodósio, por meio do decreto de Tessalônica, transformou o Império Romano no Império Cristão. A igreja sempre venceu. Olha que lindo, quantas provações, quanta perseguição a igreja passa, mas ela venceu. Mesmo derramando muito sangue, ela triunfa. Ela venceu a perseguição dos judeus, venceu a perseguição dos romanos, do nazismo, do comunismo, porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. E ele prometeu que jamais a porta do inferno prevaleceria contra ela. É uma promessa de Cristo. Pedimos hoje a intercessão de nosso grande apóstolo, São Barnabé, que ele interceda por nós. Interceda por nós, nos dê a graça de enfrentar as dificuldades que temos hoje. As dificuldades que nós temos na evangelização, nas nossas lutas diárias. São Barnabé, rogai por nós. Que o teu sangue derramado nos conceda a graça de sermos cheios do Espírito Santo e de ser pessoas também cheias de fé. Que São Barnabé interceda por cada um de nós. Te convido a pegar o Evangelho que está em São Mateus 10, do versículo 7 a 13. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vossos caminhos anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deves dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália e nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno de hospedai-vos, e hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar numa casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração.
E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.